Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a presença de todas e todos a este evento. O ciclo de conferências UFMG 90, Desafios Contemporâneos, integra a programação especial de aniversário da UFMG, que celebra seus 90 anos em 2017 e conta com a participação de intelectuais, cientistas e escritores de renome nacional e internacional. Assistiremos ao vídeo institucional da UFMG e um vídeo comemorativo dos 90 anos da instituição. E, a seguir, assistiremos a uma vinheta sobre a 69ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que neste ano será realizada no campus Pampulha da UFMG. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramires, para a abertura desta solenidade. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, gente. Satisfação poder novamente abrir esta, digamos, aula que integra o ciclo de conferências UFMG 90 anos, Desafios Contemporâneos. E, no âmbito da comemoração dos 90 anos, se insere-se também como parte das atividades programadas pela Pró-Reitoria de Graduação, como sendo uma das 4 atividades do semestre, em que os alunos têm a livre escolha de se inscrever em uma das atividades que estão sendo desenvolvidas no dia de hoje. Se não me engano, são 17 atividades. Então, agradeço a presença daqueles que aqui se encontram, porque eu tenho absoluta certeza que vocês vão sair daqui hoje diferentes do que chegaram. Sem muita delonga, eu gostaria de, com muita satisfação, convidar o professor Carlos Nobre, do INPE, que vai discorrer sobre o tema o risco das mudanças climáticas para o Brasil. Por favor, professor Carlos Nobre. Assim como vários temas que nós temos procurado elencar para, de certa forma, motivar algum tipo de discussão que é próprio da academia, aqueles que puderam participar sobre a discussão do envelhecimento, sobre, enfim, a universidade tem procurado trazer temas cada vez mais atuais, contemporâneos, e nós temos certeza de que a questão climática, ela se insere também nesse grande rol de temas que eles estão presentes hoje, eles continuarão presentes na nossa vida e eles constituem um desafio do século XXI. Rapidamente, eu gostaria de apresentar o professor Carlos Nobre. Em poucas palavras, o professor Carlos Nobre possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. E, como ele mesmo disse, ele não era muito apaixonado pela eletrônica, gostava mais, era de física, e, portanto, a partir daí, fez o seu doutoramento em meteorologia no Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira profissional no INPA, em 75, atuou como pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de 83 a 2012,
vários cargos administrativos no ponto de vista da esfera federal, uma pessoa com tanto a experiência acadêmica do maior calibre, é um dos pesquisadores na área de mudanças climáticas, sem dúvida alguma, um dos maiores pesquisadores que o Brasil tem, de renome internacional, a maior aspiração que qualquer pesquisador brasileiro poderia fazer do ponto de vista de pertencer à Academia de Ciência dos Estados Unidos. Ele é membro a convite daquela instituição, recebeu inúmeros prêmios, todos eles do mais alto calibre, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, sem muita mais delonga, eu vou, com essas palavras, agradecer em nome da UFMG ao professor Carlos Nobre por ter aceito esse convite e passar-lhe a palavra para que nós possamos, então, ouvir o que ele tem a nos dizer sobre o risco das mudanças climáticas para o Brasil e quais ensinamentos nós podemos tirar a partir das palavras dele, não apenas para nós enquanto cidadãos, mas, sobretudo, para a nossa instituição enquanto instituição pública e também para o nosso país. Professor Carlos. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, professor Ramires, pelas palavras. Muito obrigado, professor Ricardo Takahashi, pelo convite. Eu me sinto realmente muito honrado de estar aqui nessa universidade, uma grande universidade, não só em números, mas uma das mais importantes universidades brasileiras, uma universidade de padrão internacional. E não é a primeira vez que eu aqui venho e tenho muita satisfação de vir aqui interagir com vocês. Eu preparei uma palestra que é um pouco científica, mas eu acho que essa questão das mudanças climáticas, elas atingiram um nível de importância social, econômico, social, além de ambiental. Então, eu também vou tocar em alguns aspectos de política pública e política climática. Professor, eu gostaria de, se eu pudesse, apresentar a partir da frente que... Perfeito, é o que é usual. Nós vamos, então, desfazer, o professor Carlos Nobre vai ficar à vontade, aonde ele se sentir mais à vontade. Eu também vou pedir a liberdade de poder voltar para sentar ali na primeira fileira e acompanhar a sua palestra. Depois nós voltamos. Vamos lá. Bom, eu vou tratar de algumas questões de mudanças climáticas. Eu acho que no momento atual, eu quero também relatar, uma grande parte é a ciência das mudanças climáticas, mas eu quero também tratar um pouco da questão política, do Acordo de Paris e também um pouco da questão do que as políticas recentes do governo americano podem representar. Ao contrário. Eu agradeço também a várias pessoas que contribuíram para essa palestra. Eu vou tocar em 6 tópicos. A parte mais científica é a primeira e a segunda. Como vocês, a maioria, são alunos de graduação, eu queria que vocês aprendessem alguma coisa. Não é uma aula clássica da física das mudanças climáticas, do aquecimento global, mas eu quero mostrar algumas coisas. Projeções futuras. Uma questão que eu considero da maior importância é se há riscos, há limites para adaptação. Porque, logicamente, nós temos que buscar adaptação, sempre nos tornarmos, como sociedade, mais resilientes às mudanças, a qualquer tipo de mudança, choque, ruptura, mas eu vou mostrar para vocês que há vários limites para a adaptação, o Acordo de Paris e depois um pouco o que significa essa possível, provável reversão de expectativas dos Estados Unidos com relação. Não sei quantos de vocês já ouviram falar essa palavra antropoceno, mas nós, como Homo sapiens, humanidade, nós nos tornamos uma força biológica até uns 10
mil anos, 11 mil anos, por aí, nós éramos uma espécie a mais em 10 ou 15 milhões de espécies desse planeta. Mamíferos, vamos dizer assim, da espécie mais evoluída, pelo menos no sentido cognitivo. Aí nós começamos, na hora que nós começamos a formar agricultura, cultura e civilização, nós nos tornamos uma força biológica. Principalmente através da agricultura, nós começamos até a ser responsáveis pelo desaparecimento de espécies. Isso nos últimos 10 mil anos. Mas só nos últimos 100 a 150, 200 anos desde a Revolução Industrial, nós nos tornamos uma força, o que os geólogos estão chamando de uma força tectônica, uma força geológica no sentido figurado. Nós somos a única espécie dessas 15 milhões que teve a capacidade de alterar o planeta globalmente. E os geólogos, portanto, denominaram que nós geramos uma nova época geológica. Os últimos 11 mil anos é a época geológica do Holoceno, deve haver alguns geólogos aqui na plateia também, conhecem bem, e nós agora estamos adentrando o que se chama Antropoceno. E, de fato, é uma definição de geologia, quer dizer, se uma civilização futura, daqui a 1 milhão de anos, olhar o registro geológico dos sedimentos, ele vai encontrar registros que nós acrescentamos. Um muito simples, plástico. Outro, radioatividade. Com as bombas, nós geramos uma série de elementos radioativos que vão estar decaindo por centenas, milhares, dezenas, centenas e milhares de anos. Então, mas nós modificamos o ambiente globalmente. E um dos aspectos dessa modificação é o clima. E eu vou tratar mais dessa modificação. As ações humanas, então, no Antropoceno. Esse é um gráfico das emissões, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, as emissões de todos os gases, principalmente gás carbônico, mas nós chegamos aí agora, em 2010, a emitir quase 50 bilhões de toneladas desses gases que estão causando o aquecimento global. Quase tudo isso, menos essa partezinha verde, que é as emissões resultantes da agricultura e do desmatamento, 75% aproximadamente é queima de combustível fóssil. Quer dizer, o elemento que está modificando a composição da atmosfera é a queima de combustíveis fósseis. E do gás carbônico, que é um dos gases do efeito estufa, não é o único, mas é o mais importante, nós estamos emitindo, isso é nessa média desse período aqui, quase 40 bilhões de toneladas de gás carbônico. Essa emissão é 91% queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, e 9% emissão resultante do desmatamento. Para onde vão essas 40 bilhões de toneladas? 44% fica na atmosfera, que é o que causa o aquecimento. Felizmente, 31% volta para a biosfera, as plantas estão crescendo, as florestas estão recrescendo. A Amazônia retira, em alguns anos, chegou a retirar 1 bilhão a 2 bilhões de toneladas. Desses 11 bilhões aqui, a Amazônia chega a tirar 1 a 2 bilhões e 26% vão para os oceanos. Os oceanos fazem um papel muito importante. Por outro lado, esse CO2 injetado nos oceanos aumenta a acidez dos oceanos, e a acidez dos oceanos aumentando pode ser uma séria ameaça à vida no oceano. O gás carbônico está crescendo muito rapidamente, aqui nessa unidade partes por milhão, 1 parte de CO2 e 1 milhão de partes da atmosfera, portanto é um gás com uma quantidade muito pequenininha, mas ele cresce rapidamente. Antes da Revolução Industrial era 285 partes por milhão, e está crescendo, já chegamos a 408 partes por milhão. A última vez que a atmosfera teve CO2 nessa quantidade foi na verdade, há alguns milhões de anos atrás. 120 mil anos atrás, no último período quente interglacial, a concentração não chegou no nível atual. Bom, eu falei um pouco dos gases, agora eu falo da temperatura. Esse é um gráfico que mostra o aumento da temperatura, vocês podem ver a escala aqui. Não é homogêneo, o Brasil até está mais aquecido aqui, olha, no Brasil chega a 1,5 graus, 1,75 nessas cores, de aumento da temperatura nesse período aqui, 210 anos. Isso aqui, esse aquecimento no Brasil grande parte é aquecimento global, mas uma parte é desmatamento. Quando você tira a vegetação, por exemplo, floresta, e substitui por agricultura,
aquela região aquece. Então, é uma combinação desses vários fatores. Aqui vocês vão ver uma animação de 1880 a 2015, e vejam que no começo as cores eram, e significa o aumento da temperatura, as cores eram muito... não sei como se passa de novo. Elas eram frias, né? O azul, e depois vocês vão ver, a partir dos anos 60, elas começam a ficar amarelo, amarelo, e depois aquece rapidamente. A taxa de aquecimento hoje é muito maior do que no passado. Os últimos anos têm sido particularmente quentes. 2016, 15 e 14 foram os 3 anos mais quentes desde 1880, que há boas séries de medidas. Nós já passamos de 1 grau acima do período pré-industrial. Alguém fala, 1 grau é muito pouco, mas não é. No pico da glaciação, a temperatura média do planeta, isso há 22 mil anos atrás, era só 5 graus mais frio. Então nós levamos 10 mil, 12 mil anos, na verdade, para aquecer o planeta 5 graus. Processos naturais. E agora, em 100 anos, nós já crescemos mais 1. Então nós multiplicamos a velocidade desses processos por um fator de 50. Essa é uma grande preocupação da nossa ação no antropoceno. Esse gráfico aqui eu não tenho tempo de mostrar tudo, mas as evidências do último relatório do IPCC, elas são muito claras. Qualquer parâmetro aqui, ó, começa lá em 1850, esses outros não tinham monitoramento lá atrás, eles começam em 1940. Mas temperatura da superfície, temperatura do mar, temperatura do ar em cima dos oceanos, aumento do nível do mar, profundidade do degelo, cobertura de neve, essa logicamente diminui, o resto tudo aumenta. Aqui, temperatura da troposfera, os primeiros 10 km, 12 km da atmosfera, conteúdo de calor na camada superior do oceano, umidade atmosférica, quando a temperatura aumenta, a umidade aumenta. Temperatura da estratosfera, vou falar um pouquinho, está diminuindo, o gelo está diminuindo, o balanço da geleira está diminuindo. É muito interessante observar que alguns chamados céticos do aquecimento global diziam assim, a troposfera está aquecendo, mas a estratosfera está diminuindo a temperatura. Mas isso é exatamente o que a gente espera. Porque se fosse, por exemplo, mais aquecimento solar, eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, nós teríamos que tudo estava aquecendo, o oceano, a troposfera e toda a atmosfera. O planeta como um todo ficaria mais quente se tem mais energia solar sendo absorvida no sistema terrestre, tudo. Se você só tem uma redistribuição do calor na atmosfera, que é isso que é o efeito estufa, então a temperatura média do planeta, atmosfera, oceanos, continente, não pode mudar. Então, se a troposfera mais baixa aumenta, a estratosfera diminui. E é isso que a gente observa. É até uma comprovação que são os gases e não é um outro fator externo. Esse aquecimento tem uma repercussão muito simples de ver, é no gelo, né? Porque o gelo passou de 0 graus, ele derrete. Então é uma coisa muito não linear e abrupta. Essa é a quantidade de gelo em cima do mar Ártico, do Oceano Ártico, né? E vocês veem, em 1980, e a fotografia do satélite, não deixa dúvida, começou a cair, e nós estamos no mínimo período de gelo no Oceano Ártico, e se desaparecer o gelo do Oceano Ártico, há inúmeras consequências para o clima do planeta. Faz muitos milhões de anos que nós, na verdade, terra sem gelo, 55 milhões de anos. Terra sem épocas glaciais, fica mais frio e fica mais quente, mas sempre com gelo, aproximadamente 3 a 4 milhões de anos. Então, nós estamos realmente sendo agentes de alterações muito profundas. Esse é o gelo flutuando em cima do oceano. Ele não muda o nível do mar, porque ele já está em cima do mar. Mas esse é a geleira da Groenlândia. Essa é a área que está derretendo a geleira da Groenlândia. Se todo, e vocês veem aqui um pouco essa perda de massa da geleira da Groenlândia, se todo esse gelo derreter, quanto que aumenta do nível do mar? 7 metros. Então é uma grande transformação. Isso pode demorar muito tempo, mas é um processo que já começou e é muito difícil interromper. Olhando uma perspectiva, aqui nós temos 100 mil anos de registro. Isso aqui é testemunhos de gelo. Isso é na Antártica, na Groenlândia. Quando o gelo cai, por exemplo, um gelo que caiu 100 mil anos atrás, ele armazena uma bolha de ar.
E aí você recupera aquele gelo com muito cuidado, leva para um laboratório gelado, e você suga aquela bolha de ar, passa num analisador químico, e você vê o que tinha naquela bolha de ar, e pelos isótopos do oxigênio, você consegue estabelecer a temperatura daquela bolha de ar lá de 100 mil anos atrás. Esse registro já consegue chegar a 1 milhão de anos na Antártica, então nós podemos reconstruir o clima do passado. Então, essa é uma temperatura. Então, o que nós vamos ver aqui, a temperatura nunca esteve tão alta nesses 100 mil anos, o último interglacial foi 120 mil anos, não está aqui, ele esteve numa temperatura parecida. Esse período todo foi frio, época glacial, mas o que eu quero mostrar aqui, isso aqui está em inglês, mas não é um problema aqui para essa comunidade. Essas grandes flutuações durante a época glacial estão muito associadas com grandes migrações. As populações primitivas da época, Homo sapiens também, como nós, mas eles andavam em função do clima. O clima ficava muito frio, eles procuravam um lugar mais quente. O clima ficava muito seco, eles iam para um lugar mais úmido. E mantinha-se populações relativamente pequenas. Foi aqui no Holoceno que o clima ficou muito estável. E foi essa estabilidade, que nós parece que o clima é muito variável, mas o clima aqui é muito mais estável que aqui. Essa estabilidade é que permitiu o quê? A agricultura. E a agricultura permitiu o quê? Permitiu a existência nossa, né? Pessoas como a maioria, eu imagino aqui, não somos agricultores, então nós temos tempo para pensar. Nós não somos só pessoas que estão produzindo alimentos para a sobrevivência. E foi aí que começa a surgir a semente das civilizações. É o excedente de pessoas que não precisavam caçar, pescar ou fazer agricultura ou produzir alimento, e aí esse excedente que começou a desenvolver as civilizações, as cidades, a cultura, a escrita, a álgebra, a astronomia, etc, etc. Então tem muito a ver com essa estabilidade climática. Mas nós estamos perturbando essa estabilidade. Aqui são 2.000 anos de dados, e veja que nós estamos aqui, já acima da flutuação desses 2.000 anos, e essas são as projeções que se fazem, que pode subir até 6 graus, até 2100, e aí fica essa pergunta. Esse colocaria um enorme desafio para a nossa civilização e possivelmente com até algum risco de colapso. O Acordo de Paris, que eu vou falar mais, nos coloca aqui, se atingirmos o Acordo de Paris, mas veja a diferença, isso aqui é muito mais do que nós tivemos em pelo menos 20 milhões de anos. Se nós cumprirmos o Acordo de Paris e chegarmos aqui, vou falar um pouco mais do Acordo de Paris. Na verdade, o Acordo de Paris quer que a gente não passe daqui, mas os compromissos do Acordo de Paris estão nos levando aqui, que é mais do que o planeta experimentou nos últimos 20 milhões de anos. E além desse aquecimento, nós temos o que nós chamamos de pontos de ruptura. São subsistemas desse grande sistema integrado, que nós chamamos de sistema terrestre. Eu tenho estudado muito com os meus alunos o risco de um colapso da floresta amazônica. Aqui o desaparecimento do que eu já mostrei para vocês, o degelo dessa geleira, o degelo dessa geleira, e assim por diante. Tem o desaparecimento das florestas boreais. Esses são pontos de ruptura que podem ocorrer a qualquer momento e com consequências muito graves para os próprios sistemas, mas também para o planeta como um todo. Por exemplo, esse desaparecimento aqui, aquecimento dessas águas aqui, se passar de 4 graus, o Ártico tem uma quantidade muito grande de metano dentro do Ártico, na forma de hidratos e cloridatos de metano. Se esse metano escapar, o metano é um poderosíssimo gás de efeito estufa. Então, o efeito estufa se torna sem controle. E é lógico, se as florestas tropicais e a boreal desaparecerem, isso é uma injeção de gás carbônico muito grande na atmosfera também. Então, esses são os pontos de ruptura, os pontos de instabilidade do sistema. Essa é uma outra maneira de ver isso aqui. Eu também não vou ter muito tempo, depois no debate, se alguém tiver uma pergunta mais específica. Isso aqui é 20 mil anos, desde a saída da última glaciação, o aumento da temperatura, o Holoceno, mais estável a temperatura. Nós estamos aqui.
1 grau a temperatura já subiu. Esses são os vários cenários do IPCC, eu vou voltar neles. Lembre dessas letrinhas aqui, depois eu explico o que elas são. São os vários cenários. Esse aqui é business as usual, não faz nada, continua a aumentar as emissões. Esse é de estabilização. Mas mesmo nesse de estabilização, que manteria a temperatura 2 graus acima, nós temos um monte de riscos aqui. Esses são os riscos dos pontos de ruptura. Por exemplo, com menos de 2 graus, a maioria dos corais, recifes de corais desaparecem. As geleiras dos Alpes, o gelo no Ártico, derretimento também de boa parte da Groenlândia. E começa o derretimento também da geleira da Antártica Ocidental. Com 4 graus, nós temos o risco para a floresta amazônica, floresta boreal, circulação importante global, chamado circulação termoalina, mudança no deserto do Sahel e também uma frequência dos fenômenos El Niño. E depois, com mais de 4 graus, 6 graus, até o gelo do lado oriental, o permafrost, as áreas congeladas do Canadá e da Sibéria, e também o gelo no inverno. Esse é um enorme risco que está nessa faixa ainda de pouca confiabilidade, mas vamos supor, se passar de 8 graus ou 6 graus, nós podemos ir naquele estágio que o planeta não vê há 55 milhões de anos, que é uma Terra sem gelo. Some todas as geleiras na Antártica, na Groenlândia, em cima do oceano, e o planeta já teve muitos períodos ou completamente coberto com gelo ou sem gelo. As causas do aquecimento global. Deixa eu ver. Nós somos responsáveis por ela. Um pouquinho de aula muito simples. A temperatura do planeta é mantida pela radiação solar absorvida, que é incidente e menos refletida. Quanto que o planeta hoje absorve? 240 watts por metro quadrado. Então, isso é, em média dia e noite, média 365 dias por ano. É isso que está mantendo a temperatura do planeta. O planeta, para equilibrar o calor, o aquecimento do Sol, ele tem que emitir radiação térmica. Então, ele emite. E se ele emitisse como um corpo negro, ele tem que seguir a lei da física, a lei de Planck, que é constante de Stefan Boltzmann, temperatura quarta potência. Se você pegar isso aqui e essa constante de Stefan Boltzmann, coloca nessa equação, você T é menos 18 graus. Então, a temperatura, se você tiver um satélite e apontar um termômetro radiativo que mede a radiação para a Terra, o que ele está medindo? Menos 18 graus Celsius. Mas a temperatura da superfície não é menos 18 graus. Por que a temperatura da superfície é diferente? Se o planeta não tivesse atmosfera, ele estaria nessa temperatura. Portanto, haveria toda a água na superfície estaria congelada, menos 18. Ele não está, a temperatura da superfície é 15 graus, por causa esses gases dificultam o esfriamento radiativo, esquentam o planeta. Isso é mais ou menos como um cobertor, mais ou menos, aproximadamente. Se você está exposto ao frio, você está com 36 graus e a temperatura do ar está a 20, você vai perder calor muito rápido. Você põe o cobertor, ele não impede, ele só dificulta. E aí o seu corpo fica aquecido por muito mais tempo. Então, ele equilibra, vamos dizer assim, a taxa de produção do seu calor metabólico do corpo com a taxa de calor que é transmitida pelo cobertor e aí vai esfriar. Então, os gases fazem uma coisa muito parecida. E, logicamente, é fundamental, senão nós estaríamos num planeta gelado e nós estamos num planeta com uma temperatura muito boa para a vida, que a água existe água na forma líquida, que é essencial para a vida como nós a conhecemos. Essa é a concentração do gás carbônico, muito estável por 2.000 anos quase, e aí explode exponencialmente. Essa é a temperatura. E aí ela sobe. Veja bem, mesmo com o gás carbônico estável, a temperatura varia bastante. Essa é a variabilidade natural do planeta. Tem muitas razões da variabilidade natural. A principal é que nós temos oceanos e continentes, e os oceanos, eles fazem com que haja circulações oceânicas, que elas não podem passar por dentro dos continentes. Então, esse ciclo das circulações oceânicas globais introduzem escalas de variabilidade climática que são anuais, decadais, centeniais, até centenas de milhares de anos. São as lentas circulações oceânicas. Então, são as circulações oceânicas, atmosfera, que trazem essa série de
de flutuações. Há também vários outros fatores externos. Então, o que explica a variabilidade natural e o aumento recente de temperatura? Eu vou passar uma série de cálculos, que são os fatores naturais, variações da órbita, radiação solar mais ou menos, erupções vulcânicas e outros fatores antropogênicos, desmatamento, poluição de ozônio e de aerossóis e gases de efeito estufa. Isso são cálculos feitos com modelos matemáticos. O que são modelos? Modelos são representações com códigos computacionais do nosso conhecimento da física, da química e da biologia desse grande sistema: atmosfera, oceanos, vegetação, ciclos biogeoquímicos, ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, ciclo de fósforo. A geração atual desses modelos tem tudo isso, uma representação quantitativa. O que vocês vão ver um atrás do outro aqui é as observações, que vão de 1880 até 2014, e depois uma série de cálculos. Vocês vão vendo cada fator sendo testado contra as observações. Então, vamos perguntar primeiro, são as variações da órbita terrestre, e aí vocês vão ver em todos esses gráficos o que as variações da órbita terrestre fariam para a temperatura. Aqui é mais quente, aqui é mais frio. Lembre que essa escala aqui é mais ou menos 1 grau. Até o presente, o planeta já aqueceu 1 grau. As variações orbitais, a órbita da Terra em volta do Sol é uma elipse, essa elipse fica redonda e mais elíptica. Quando ela está mais elíptica, quando a Terra está mais longe, ela recebe menos radiação solar. Então tem uma pequena variação, 1,5%. Isso é que gera as épocas glaciais, eu não tenho tempo de elaborar totalmente, explicar para vocês. Mas, obviamente, nessa escala de tempo de 100, 120 anos, 130 anos, não são as variações orbitais. O próximo é perguntar o Sol. Bom, o Sol, quando a vida surgiu no nosso planeta, 3,6, 3,7 bilhões de anos atrás, nos oceanos, as cianobactérias, o Sol era muito mais frio. O Sol não era tão forte quanto hoje. Aí eu pergunto, mas por que não era tudo gelado? Porque tinha 80% de gás carbônico na atmosfera. Nós tínhamos um super efeito estufa. E o Sol vai ficando muito mais forte nesses... É o ciclo de vida de uma estrela como o Sol. Ele é muito mais forte hoje do que bilhões de anos atrás, mas por sorte, não sei se é sorte a palavra, mas por evolução do sistema, a vida tirou, foi a vida, as bactérias, as plantas que foram retirando o CO2 através da fotossíntese da atmosfera, saiu de 80% de CO2 para 0,028, 30, 40%. Então, é por isso que o Sol, na intensidade que ele é hoje, ele não causa um efeito em Vênus. Vênus tem 75% de gás de efeito estufa, a temperatura de Vênus é, na superfície, 450 graus. Vênus está mais próximo do Sol, mas não teria essa temperatura. Então, o efeito estufa de Vênus é fortíssimo. Bom, então o Sol varia assim a intensidade, mas veja que ele não tem condição de representar o que nós estamos observando. São os vulcões. Bom, o que os vulcões fazem? Grandes erupções vulcânicas, Krakatoa na Indonésia, El Chichón, Pinatubo, El Chichón no México, jogam uma quantidade imensa de dióxido de enxofre, SO2. Esse CO2 reage com a atmosfera e forma sulfato, as partículas refletivas de sulfato. Ele reflete radiação solar e a temperatura sempre cai. Veja como a temperatura cai. Em alguns eventos grandes aqui, ela chega a cair 0,3, 0,4 graus, temperatura global. Mas a poeira do vulcão vai sumindo da atmosfera, em 2, 3, 5 anos já não tem esse efeito. Então, é um fator de resfriamento em geral. Ele também libera outros gases que aquecem, mas a poeira esfria, mas também não explica. Vamos olhar, então, os 3 fatores naturais juntos, somados, eles também não vão conseguir, os 3 fatores juntos, explicar a série. Vamos, então, olhar os fatores antropogênicos. É o desmatamento? O desmatamento também varia. O desmatamento é interessante, porque nos trópicos ele tem o efeito ao contrário das altas latitudes. Nos trópicos, você tira a vegetação de floresta, substitui por vegetação de baixo porte, agricultura, pastagem, ele aquece. Mas nas latitudes mais altas,
o que acontece? Quando você desmata, aquela neve que era escondida pelas árvores aparece refletiva e ela esfria. Então, o desmatamento tem esses dois efeitos opostos e vocês veem que, efetivamente, ele tem um efeito mais, globalmente falando, de esfriamento com o desmatamento das florestas, mas muito pequenininho, das florestas boreais e das latitudes mais altas. Vamos olhar a poluição do ozônio. Os poluentes que nós lançamos, monóxido de carbono e orgânicos, compostos orgânicos voláteis, óxido nitroso, eles reagem com a presença da luz e eles geram, por exemplo, ozônio, que é um grande poluidor próximo da superfície. O ozônio é um potente gás de efeito estufa. Veja que ele aquece o ozônio mais recente, ele vai estar aquecendo, mas não consegue explicar essa curva. Vamos olhar mais um poluente, que são os aerossóis. Como eu falei, os sulfatos, eles são partículas refletivas que refletem radiação solar. Olha que o sulfato esfria bastante, hein? E veja que o sulfato a gente não emitia muito até os anos 60, 70, aí com a explosão da industrialização e da população mundial, os sulfatos, eles esfriam. E todo mundo quer acabar com os sulfatos. Por quê? Porque eles fazem mal à saúde. Então, se os sulfatos desaparecerem, esse fator de esfriamento vai desaparecer. Não, realmente, a única coisa que é compatível com são os gases de efeito estufa. O aumento do gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, ele é até acima das observações. E quando a gente olha agora todos os fatores juntos, os fatores antropogênicos juntos, olha, os fatores antropogênicos juntos, eles seguem muito bem a curva, e quando nós vamos colocar todos os fatores, os antropogênicos, os naturais, nós vamos ver, pelo menos nos últimos 60 anos, ele mapeia muito bem. Então, hoje, eu coloquei de uma maneira os vários fatores para dizer para vocês que, cientificamente, não há nenhuma dúvida muito séria. Ciência não é dogma, ciência evolui dia após dia, mas essa é a melhor, ciência sempre é a melhor explicação. Essa é a explicação e tem um consenso de acima de 97% dos cientistas da área climática que, sem considerar os gases de efeito estufa, nós não poderíamos explicar o aquecimento global. Deixa eu falar um pouquinho, então, das projeções futuras, quão diferente pode ser o clima do futuro, e vou mostrar só essa figura aqui. O IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele, no seu quinto relatório de avaliação, 2014, 2013, 2014, ele define esses 4 mundos possíveis. RCP é um jargão que em inglês é Representative Concentration Pathways. São trajetórias representativas da concentração dos gases. Mas esse número aqui é watts por metro quadrado. Se você tiver uma certa trajetória de gases que o aquecimento desses gases está jogando para a superfície 2,6 watts por metro quadrado, esse é o aquecimento. Hoje, esse número é 1,7 watts por metro quadrado. É isso que aumentou 1 grau a temperatura. Esses gases estão jogando radiação térmica da atmosfera para baixo. E esse aqui seria o 4,5 watts, 6 watts, 8,5 watts. Esse aqui é o chamado business as usual, a gente continua a emitir. E essa aqui é a emissão em bilhões de toneladas. Aqui é o presente. Veja que nesse cenário aqui de diminuição, nós já perdemos o presente, né? Ele já devia estar diminuindo. E esses outros cenários são aumento com estabilização, aumento bastante e estabilização mais para o final do século. Esses são os números que muitos dos estudos são baseados. Pegando esses dois números, aqui é aquecimento, né? Nós temos esse parecido com aquele 2,6, na verdade ele é 3. E o que ele diz? Esse aqui vai até 2.300. Ó, aqui é o presente, esse é o cenário 8.5, aumentaria a temperatura até 2100 na faixa de 4 a 5,
continua aumentando e estabiliza só em 2300 em 8 graus, um planeta muito diferente. E esse é um planeta radicalmente diferente da estabilização. Ele aumenta, ele estabiliza em 1,5 graus até 2100 e depois continua a diminuir, chegando próximo de 1 grau. Eu queria só destacar, nós também avançamos muito no Brasil, nós temos no Brasil um modelo matemático do sistema terrestre, esse modelo super complexo que eu mencionei, ele chama BESM, Brazilian Earth System Model, coordenado pelo INPE, e ele já fez várias dessas simulações, 8.5, 4.5, e aqui vocês veem as temperaturas. Aqui é o nível de CO2 em cada um desses cenários. Aqui, por exemplo, nesse cenário aqui, o CO2 chega a 550 partes, quase 600, e nesse outro cenário aqui, passa de 1.200 partes por milhão. Isso em 2100. E aqui os aumentos de temperatura, aqui não em aumentos, mas a temperatura mesmo observada globalmente, 4,5 é 15 graus e meio, e esse aqui 17 graus e meio no final do século. Qual é o aumento da temperatura no Brasil? Deixa eu só mostrar para esses 4 cenários. A temperatura média do Brasil é 25,5. Ela está 1 grau mais quente do que era antes, que era 24,5. Isso é a temperatura média do Brasil como um todo. Aqui, terras mais altas, obviamente a temperatura média é bem menor. Mas a preocupação é que nesse cenário aqui, eu vou falar mais dele, que ele é o cenário extremo, a temperatura média no Brasil passa de 30 graus no final do século e continua a aumentar. Um país com temperatura média de 30 graus. Isso é uma situação muito, muito diferente. E esse cenário, do pior dos casos, qual seria a temperatura, quantos graus a temperatura aumentaria? Aqui no interiorzão do Brasil mesmo, 6, 7, 8, 9 graus, no continente entre 4 e 5 graus. É um país muito quente, seria um país tórrido. E também tem mudanças de chuva. Esse é um cenário do IPCC, novamente para esse cenário de business as usual, é o pior cenário. O que ele mostra? O Brasil teria quase todo o território, essas cores aqui são menos chuva, vocês veem aqui a escala, entre 10, 20, 30% menos chuva. Menos chuva no Nordeste, que já é seco, menos chuva na Amazônia também, teria um pouquinho mais de chuva no extremo sul do Brasil. Esse é um cenário que cada vez mais adquire bastante credibilidade para a América do Sul e é uma coisa que todos temos que nos preocupar, sem dúvida. Também a mudança climática ela aumenta a frequência dos extremos. Aqui mostrando dias secos consecutivos, principalmente no Nordeste, que já é um lugar com muita vulnerabilidade, e dias com precipitação extrema, excesso de chuva também no Sudeste. Então, aumentam os extremos nos dois sentidos. Quero mudar agora, então mostrei para vocês o risco é bastante sério, e não que nós vamos na trajetória daquele business as usual, mas ela não está eliminada. E aí, a próxima pergunta que eu quero fazer é se há limites para adaptar. Nós somos uma espécie, obviamente, com inteligência máxima das espécies da biodiversidade do planeta, e nós realmente criamos condições, criamos tudo, inventamos tecnologia. Então, sempre pode haver a percepção de que nós superaremos qualquer desafio das mudanças climáticas com tecnologia. Mas isso não é bem verdade, eu quero demonstrar para vocês. A primeira coisa, e muito óbvia, é extinção de espécies, né? Há limites absolutos? Qualquer espécie que extinta nunca mais voltará. Então, esse é um limite absoluto. Espécies estão sendo extintas hoje numa velocidade já 10 vezes mais do que a seleção natural por poluição, pesca e caça predatória, mudança de hábito, fragmentação de hábito. A mudança climática vai elevar, se não controlada, esse número de 10 vai passar para 100, a 1000. O que isso significa? Significa que se nós formos naquele cenário 8.5 que eu mencionei, em 200, 300 anos, nós teríamos causado o desaparecimento entre 50% e 60% de todas as espécies. É uma grande transformação, uma perda de espécies semelhante à sexta grande, essa será a sexta, a quinta grande cataclisma de espécies, 65 milhões de anos atrás, quando um meteorito gigantesco caiu na península do Yucatán, levantou uma nuvem
de poeira gigantesca que tapou o sol por algumas décadas e não havia mais produção de alimentos, as espécies foram lentamente desaparecendo. Então, nós podemos ser uma força tectônica até mesmo em desaparecimento de espécies. O nosso continente é o mais vulnerável. Com o aumento de 4 graus, 25% das espécies da América do Sul podem desaparecer. Eu tenho feito muitos estudos com meus alunos, que é exatamente o que tem se concentrado. Essa aqui seria a Amazônia, floresta tropical, o Cerrado do Brasil Central. Esse seria um cenário com muito menos verde, a savana invadindo, e isso aqui é uma floresta seca, invadindo 50% da Amazônia, e logicamente todas as espécies endêmicas que só existem em algum lugar relativamente confinado geograficamente, elas desapareceriam. Um outro aspecto importante de limite absoluto da adaptação, é a própria biologia. Esse é um gráfico que mostra a redução da produção agrícola com o aumento da temperatura. Mesmo com tecnologia, a América do Sul terá grande risco de produção agrícola. Mas isso é uma diminuição da produção agrícola com aquecimento de 3 graus. Agora vamos olhar um outro dado, que é o limite absoluto. Por exemplo, esses são os limites. Vamos imaginar o crescimento de raízes. Isso aqui é para arroz, trigo e milho. Olha só, não cresce raízes se a temperatura máxima for para arroz 38 graus, para trigo menos de 30 e para milho cerca de 40. Em vários daqueles cenários que eu mostrei para vocês, a temperatura passa disso. Quer dizer, não haveria produção agrícola. Um fator limitante máximo, fotossíntese não acontece com a temperatura acima de 43 graus. A temperatura pode, tanto é que no deserto a temperatura chega a 50 graus, não há fotossíntese enquanto a temperatura não baixa. Então, em regiões desérticas só há fotossíntese um pouquinho no início da manhã e no finzinho da tarde. Então, o planeta poderia enfrentar situações dessa natureza com riscos enormes para a produção de alimentos. Um risco que muita gente nem imaginava que nós podíamos estar perto é para nós, para a nossa saúde. Qual é esse risco? Se eu estou num ambiente e a temperatura está a 35 graus do ar e a umidade do ar relativa está 100%, o nosso corpo perde a capacidade de perder calor. Uma criança sobrevive, um bebê, e um idoso meia hora, uma pessoa muito saudável 3 horas. Esse é o limite máximo. Mas nós estamos tão longe desse limite. Aí eu fiz uma tabela para vocês verem. É 35 graus de temperatura com 100% de umidade, ou é 58% de umidade relativa e 43 graus. Então, qualquer dessa faixa, você atinge esse limite. E vários estudos agora estão olhando esses limites. Isso aqui aumentando a temperatura do planeta 7 graus. Veja bem, esse é aquele limite que eu mostrei, o interior do Brasil, da América do Sul, daquele cenário de grande aquecimento, o 8,5, essa região toda não terá condição de habitabilidade durante várias horas por dia e vários meses por ano. Não tem habitabilidade, as pessoas só vão poder ficar em ambiente climatizado. Então, esse é um limite absoluto. E não tem jeito, a nossa biologia, nós não vamos evoluir para um outro ser que aguenta a temperatura muito mais alta. A nossa biologia é essa e não há maneira de, naturalmente, nós evoluirmos, fugirmos desse envelope. Aqui são várias cidades do país, Rio Branco, Terezinha, Vitória, Cuiabá, por exemplo. Cuiabá, nesse período aqui, 1980 2015, 73 vezes essa temperatura passou de 31 graus, essa temperatura que é a combinação de umidade com temperatura. 35 é o limite. Em Manaus, em 2015, ela chegou a 31,8 graus, a 3,2 graus desse limite. Então, se o planeta aquecer 5, 6 graus, essas cidades praticamente se tornam inabitáveis. O último limite que eu quero mostrar aqui, absoluto, é a questão do aumento do nível do mar. Aqui não tem uma escala de tempo. Eu quero colocar um gráfico para vocês, que isso pode demorar 1000 anos, pode demorar 1500 anos. Mas, se a temperatura passar de 2 graus, o gelo da Groenlândia derrete. Com 3 graus, derreteu. É bem não linear. E o gelo da Antártica Oriental também derrete. É mais linear, mas derrete 1,2 metros de aumento do nível do mar para cada grau Celsius que esquentar. E juntando os dois, nós estamos falando, na escala de 1000 a 2000 anos,
de aumento do nível do mar, 15 a 20 metros. Essa escala é longa. Alguns estudos começam a trazer essa escala para mais perto, 500 anos. Não vou me preocupar 500 anos, mas 500 anos passam, né? Já existiu 1500, nós estamos em 2000. Então, e há limites absolutos. Por exemplo, a civilização como nós a conhecemos, Rio de Janeiro, cidades costeiras, Nova York, Londres, etc., deixam de existir com esses aumentos. O máximo que se consegue proteger a cidade de Londres a invasão do mar é 5 metros, com obras de engenharia. Então, tudo bem, alguém pode pensar, não, abandona-se tudo, mas é um limite absoluto a nós mantermos a civilização como nós a conhecemos. O Acordo de Paris. A urgência de agir para combater as mudanças climáticas. Isso não há dúvida, eu espero que eu esteja colocando isso com clareza para vocês. Muitos céticos usam incerteza científica como justificativa, mas não pode justificar, né? Ainda mais, por exemplo, vocês, não deve ser difícil demonstrar isso num ambiente acadêmico de uma universidade. Várias comparações já foram feitas, mas assim, se você vai no médico, qual que é a certeza do diagnóstico? O estudo americano mostrou, na clínica Mayo, com 30 mil diagnósticos, que só 20% de todos os diagnósticos são completamente errados. Completamente errados. E mais 38% são parcialmente errados. Então, ninguém deixa, ou a maioria das pessoas, na sua absoluta maioria, não deixa de ir ao médico, porque ele não vai te dar um diagnóstico com absoluta certeza. É a mesma coisa. A incerteza que há realmente não é possível prever com exatidão quando esses efeitos mais catastróficos poderão acontecer, mas não deve servir de justificativa, sem dúvida. Fatos são coisas, isso aí eu pego de um discurso do segundo presidente americano, fatos são coisas teimosas e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações ou ditames de nossa paixão, eles não podem alterar o estado dos fatos e evidências. A ciência mostra com muita clareza esses fatos e essas evidências. O fato de que alguns escolhem ignorar a ciência não significa que o problema desaparecerá. Isso é da marcha da ciência, não dessa última, essa é de Boston, de fevereiro. Marcha da ciência nos Estados Unidos. A percepção de risco. Queria falar uma palavra de percepção de risco. Eu não sei quantos de vocês já viram esse exemplo real, não é pictórico, não, de um sapo. Em alguns setores, como saúde e seguros, há uma grande percepção de risco. Infelizmente, na questão dos riscos das mudanças climáticas, ela não é tão aguçada. Parece a história do sapo. Se você esquentar uma panela, água fervendo e jogar um sapo, ele pula imediatamente. Ele percebe o risco de morte e pula. Se você puser o sapo lá com água fria e começar a esquentar a panela, o sapo não sai e morre. Então, o sapo, ele não percebe o risco quando a água está fria e começa a aquecer. A nossa sociedade global, antes do Acordo de Paris, parece muito o sapo. Nós não percebíamos a gravidade dos riscos. O risco da mudança climática, ele é tão significativo, por exemplo, quanto o risco do vírus Zika. E quando ele se tornou disseminado em 2016, 2015 para 2016, imediatamente a Organização Mundial de Saúde decretou estado máximo de alerta internacional do risco, alertando as mulheres grávidas ou que queriam engravidar para não ir em áreas de risco. Esse alerta já saiu, porque o vírus diminuiu a sua virulência agora, mas, então, eu às vezes fico pensando, por que na comunidade que lida, a comunidade política, a comunidade global, não é a comunidade climática, a comunidade global, por que não enxerga o risco das mudanças climáticas como se enxerga em saúde? Porém, houve um aspecto muito positivo, que foi a Conferência das Partes da Convenção Climática, 21ª, Paris, em novembro, dezembro de 2015, e, finalmente, pela primeira vez, 195 nações, foi um grande acordo, paradigmático, histórico, e eles foram até além do que muitos cientistas, inclusive eu, esperávamos. Nós esperávamos que eles ficassem nos 2 graus, eles foram além. Compromisso de fazer aumento não passar de 1,5 graus. Por quê? Principalmente por causa do aumento do nível do mar. Com 2 graus, a longo prazo praticamente derrete a Groenlândia e o nível do mar sobe muitos metros.
E tem uma série de outras consequências, os corais, com 2 graus. Então, para isso, nós temos que reduzir as emissões em 70% e zerá-las até 2050. Eu falo um pouquinho mais disso agora. E é um desafio gigantesco. Muito rapidamente, esses são na assinatura do acordo em abril de 2016, 175 países, 195 já assinaram até maio desse ano, ratificaram, vocês veem todos os países aí, os marcados em azul, 144 países já ratificaram o acordo, inclusive o nosso, que foi o terceiro a ratificar, e 165 países já submeteram seus compromissos de redução. Por exemplo, o Brasil se comprometeu a reduzir até 2030 43% das suas emissões em relação a 2005. É o país grande em desenvolvimento que mais se comprometeu. É um enorme histórico compromisso do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, o presidente Obama se comprometeu a reduzir entre 25% e 28% até 2025, também em relação a 2005. Então, menos que o Brasil, hein? Lógico, em volume mais, porque eles emitem muito mais. Mas em percentual, até um compromisso mais tímido do que o do Brasil. É suficiente o que os países se comprometeram? Não. Isso aqui é que os países se comprometeram. Essa letra aqui é National Determined Contributions. Os compromissos nacionalmente determinados, que eles são voluntários. Os países não foram obrigados, não é vinculante, mas eles se comprometeram. Mas esses são os compromissos. Esse aqui é o cenário business as usual. E aqui está as emissões globais e os aumentos de temperatura. O que precisaria ser de emissão, isso aqui é só até 2030. Para 2 graus, nós estaríamos chegar em 2030 com 40. Para 1,5 grau, com 30. Esses compromissos continuarão a aumentar as emissões e passará de 55. Então, nós estamos realmente ainda longe de uma sinalização muito positiva. Deixa eu mostrar para vocês o grau de desafio com esse gráfico aqui e com o próximo. Isso aqui é emissões acumuladas de gás carbônico desde a era pré-industrial, em bilhões de toneladas. Então, nós já emitimos até, por agora, perto de 2 trilhões e 200 bilhões de toneladas, esse número aqui. Então, para ter 50% de chance de limitar o aquecimento abaixo de 1,5 grau, nós podemos aumentar e aumentando devagarzinho, vai diminuindo o aumento, nós vamos emitir um total de 2 trilhões e 800 bilhões em 2050 e depois cai, chega em 2100 emitindo um pouco mais do que nós já emitimos até hoje. Portanto, se você olhar esse gráfico, fica óbvio que nós vamos retirar gás carbônico a partir de 2050 em grandes volumes, para poder não ultrapassar 1,5 grau. E isso como que poderia acontecer? Veja bem, nessas trajetórias, isso aqui é emissão, queima de combustíveis fósseis. Tem que despencar bilhões de toneladas por ano até 2050. Esse aqui é desmatamento, tem que desaparecer até 2040 e depois as florestas têm que recrescer e tirar CO2 da atmosfera. Isso aqui são os sumidouros naturais. Esse aqui é aquele número, lembra que eu mostrei para vocês? O que as florestas estão fazendo, o que os oceanos estão fazendo. Esses sumidouros naturais, eles vão perdendo força no futuro. Os oceanos, porque você não tem, quando você diminui a emissão de combustíveis fósseis, você não tem mais o diferencial de concentração atmosférica e oceânica, o CO2 não entra mais para o oceano. E as florestas perdem a eficiência quando a temperatura aumenta. Então, como que a gente tiraria esse carbono todo da atmosfera? Para chegar a 1,5. Um grande volume, olha aqui, quase 10 bilhões de toneladas seria reflorestamento, aumentar a área verde. E uma grande parte, mais 15, seria o que é chamado, uma coisa muito difícil, ainda não vista, que é a captura de carbono de termoelétricas a bioenergia, termoelétricas a bioetanol, a biodiesel, a bio qualquer coisa, e você retira o CO2 da atmosfera por fotossíntese, você gera um biocombustível, você queima esse biocombustível numa termoelétrica, gera energia elétrica, pega o efluente dessa termoelétrica e enterra em poços profundos.
Então, esse CO2 que saiu da atmosfera, ele não volta mais. Essa é a maneira. Muito difícil, muito difícil. Essa parte possível, difícil, mas essa parte aqui ainda não se sabe como nós chegaríamos lá. E alguns pesquisadores, desculpe, aqui não tem a referência, é um paper publicado na Science 2 meses, 3 meses atrás, que eles estão chamando a lei do carbono, Carbon Law, que é o seguinte: a cada 10 anos, nós estamos em 2020, as emissões globais de gás carbônico, a cada 10 anos, elas caem pela metade. Então, sai de 40, 2020 e 2030, cai para 20. 2030, 2040, cai para 10. 2040, 2050, cai para 5. E as remoções também crescem, essas são as remoções por reflorestamento e várias outras remoções. Se nós não seguirmos uma lei exponencial dessas, será difícil nós conseguirmos essa meta de 2 graus. E, por fim, o meu último tópico, eu só quero comentar, então, esse aspecto mais recente, que é essa possível... Esse filme, isso aqui é real, hein? Quem assistiu esse filme, De Volta para o Futuro 2, é um filme de 1989, ele, entre aspas, previu a eleição do presidente. Veja que o Trump tem a cara dele de 1989. Trump is President, a US Today, um diário, um jornal popular nos Estados Unidos. E vocês lembram dos atores aí principais desse filme. Ele foi para o futuro, ele foi para... E olha aqui, ó, olha esse jornal, não sei se vocês conseguem ver a data, não consegue, é de 2015, ele errou por 1 ano. Então ele foi para o futuro, em 2015, e viu que o Trump tinha sido eleito presidente. Mais recentemente, 11 anos depois disso, os Simpsons também previram corretamente. Isso aqui é um cartoon dos próprios Simpsons de 2000, ano 2000, e ele põe o Trump falando, descendo uma escada, e eles acharam, inclusive, 2 fotos muito parecidas, e então é um pouco... É só para mostrar para vocês que a possibilidade de uma pessoa com a personalidade, com a experiência, com a visão de mundo do presidente Trump, era visto como uma piada, normalmente de mau gosto. E se os Estados Unidos, então, abandonarem o Acordo de Paris? Essa é uma questão realística. Aliás, essa resposta já era para ter sido dada, eu esperava até já poder comentar com vocês, quando eu fui convidado pelo professor Ricardo, tudo encaminhava para o Trump ter feito essa decisão algumas semanas atrás. Mas essa decisão foi adiada, após a reunião do G7, que vai acontecer no final desse mês, porque tem uma disputa interna, e eu vou falar um pouquinho mais, se os Estados Unidos abandonarem o acordo, né? Então, está em risco o combate às mudanças climáticas? É muito difícil saber por causa dessa imprevisibilidade da figura desse presidente que, aparentemente, toma muitas decisões com base na sua experiência de homem de negócios no setor de especulação, no setor imobiliário e internacional, e é difícil entender, às vezes, a cabeça de um empresário nessa área, tomando decisões como se fosse um empresário dessa área e que afetam não só os Estados Unidos, mas todo o planeta. Ele é ambíguo. Março de 2016, não sou um grande crédulo na intervenção do homem na mudança climática. Aí, durante a campanha, ele falou, acho que tem alguma conexão, algo, mas não se sabe a posição, provavelmente. Essa é um tweet dele de 2014, o aquecimento global, a pesquisa é muito cara, é uma besteira, tem que parar. O conceito de aquecimento global foi criado pelos e para os chineses, de maneira a tirar a competitividade do setor de manufatura dos Estados Unidos. Aí pega um fenômeno do tempo, está nevando e congelando
em Nova York, nós precisamos de aquecimento global. Quer dizer, mas tudo bem, isso aí é antes dele ser candidato. E na entrevista, depois de ser eleito, ele já começou essa muita ambiguidade. Ninguém realmente sabe. É um equívoco dizer que a evidência científica para que há evidência, falta um H aqui, que há evidência científica para o aquecimento do sistema climático, e eu mostrei para vocês, espero ter mostrado. Estou estudando sobre a saída dos Estados Unidos. E a Associação Americana para o Avanço da Ciência, a SBPC deles lá, disse que é importante reconhecer que há evidência científica antropogênica e ainda acreditar em princípios do livre mercado, só para sinalizar que a ciência, a mudança climática, atuar com a mudança climática, ela não é contra o sistema A ou o sistema B político e econômico do mundo. Obscurantismo científico, no que toca a política. É interessante ver alguns exemplos de obscurantismo científico. Nós tivemos ditadura militar aqui. Eu digo para vocês que foi um período de muito obscurantismo científico. Não que ele desapareceu por completo, o obscurantismo científico de setores, vamos dizer assim, de domínio político de um país, mas é normalmente associado ou com países com baixa inserção de ciência na política pública, que se apropriam muito pouco de ciência, ou países totalitários. O exemplo mais clássico é a União Soviética, que o presidente Lysenko, da Academia de Ciências Agrárias da União Soviética, em 1920, ele decretou que a genética de Mendel era errada, era contra os princípios do marxismo. E ele proibiu o avanço da genética até a década de 50. Eles só removeram isso em 1964, ele já tinha morrido. E ele mandou para a Sibéria e matou mais de 30 geneticistas, lá no começo. E muitas crises de alimentos que a União Soviética passou foi porque ela estava com uma agricultura super atrasada, que não levava em consideração os avanços da genética. Esse é um exemplo de quando a ideologia fala mais alto que o conhecimento científico. Ou país pobre ou países em desenvolvimento. Mas, obviamente, isso não é o caso dos Estados Unidos, mas acontece hoje nos Estados Unidos. Né? É uma coisa muito estranha, acho que vai demorar muito tempo para nós entendermos, do ponto de vista científico, sociológico, antropológico, como que um país que produz a maior parte, 55% dos artigos científicos em mudanças climáticas são feitos pela comunidade científica americana. Como que esse país tem esse obscurantismo nesse nível. E ele escolheu a dedo céticos, negacionistas do aquecimento global. Esse aqui é o mais preocupante, que é o presidente da Agência Ambiental dos Estados Unidos, a EPA. O secretário de Estado foi o presidente da Exxon por muitos anos, no tempo que a Exxon, o esporte preferido da Exxon era financiar grupos de céticos, financiou dezenas de milhões de dólares a ONGs de céticos. E agora a Exxon mudou de posição, muito recentemente. Ela, na página dela, diz que mudança climática é muito séria e o que isso vai significar, não sei, mas ela diz que ela mesma procura reduzir as emissões no seu processo de exploração e processamento de petróleo e gás natural. E ele quase escolheu um físico, não escolheu ainda, William Happer, mas o nome dele circulou, que também é um cético do aquecimento global. O secretário de Estado, que se tornou mais moderado agora como secretário de Estado, mas ele, o aumento dos gases de efeito, o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera tem um efeito e a nossa capacidade de prever esse efeito é muito limitada. Isso não é verdade, a ciência avançou muito, eu espero ter mostrado para vocês que nós temos uma capacidade muito grande, muito melhor do que um médico tem de, analisando os exames de uma pessoa, fazer um prognóstico perfeito do qual é a doença. E ninguém deixa de ir em médico. Então, isso não é nem verdade. Quando ele era presidente da Exxon, da empresa petrolífera, a maior do mundo, aí sim, essa era uma época que ele patrocinou os grupos negacionistas, os grupos
Esse é o secretário de Estado, que moderou um pouco a sua opinião. Esse é o mais preocupante, porque é de uma ignorância. Como que alguém pode ser chefe da agência ambiental e dizer essa besteira, que o dióxido de carbono não é um fator principal para o aquecimento global, que isso está demonstrado com a incerteza científica de qualquer demonstração, mas com um grau de consenso absolutamente avassalador. Isso foi falado também. Qualquer pessoa que negue mais de um século de ciência estabelecida, de fatos básicos, não tem qualificação para ser administrador da agência ambiental. O aquecimento global é conhecido. Arrhenius, que ganhou o prêmio Nobel por causa da descoberta da tabela periódica, ele também foi o primeiro que percebeu que o gás carbônico era um gás de efeito estufa. Ele levou para o laboratório, passou um feixe de radiação térmica e percebeu que chegava menos desse lado. Com base na atenuação do gás carbônico, isso foi em 1896 que ele publicou o paper. Transaction of the Royal Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres. É um paper clássico. E ele só baseado empiricamente nessa atenuação, ele falou, se dobrar o CO2 na atmosfera, a temperatura do planeta aumenta 5 graus. Ele não tinha física da atmosfera como um todo, mas ele não foi muito longe, não. É uma física muito simplificada. Então, esse efeito básico da física é conhecido há muito tempo, e uma pessoa em 2017 negar, chamou o Acordo de Paris um mau negócio, e aí esse do físico, esse é mais preocupante, porque ele é físico de Princeton, e ele fala benefícios que o dióxido de carbono traz, com o aumento da produção agrícola e o aquecimento moderado, superam em muito qualquer dano. Isso não é demonstrado com todos os experimentos que se fazem. Ele tem um pequeno efeito benéfico na produção agrícola por uma faixa muito pequena. Acima de 650 partes por milhão, ele é tóxico para as plantas já não se aproveitam. E o efeito do aquecimento, da mudança do ciclo hidrológico, das chuvas, das secas, dos extremos. Quando coloca tudo isso, o efeito global é muito prejudicial. É muito maior o efeito negativo. E também o aquecimento se deve a fatores naturais. Eu gastei bastante tempo, e aqueles dados todos que eu mostrei para você são cálculos de um modelo matemático da NASA. O outro é o ministro de Energia. Aquecimento global é real, mas que os esforços para combatê-los não devem custar empregos americanos. E o secretário do Interior, incentivar o desenvolvimento de energia doméstica, especificamente no petróleo, gás e carvão. Essa é uma preocupação, porque o presidente Trump ele já sinalizou uma retomada de investimentos em tecnologias que já deviam estar sendo abandonadas, carvão, principalmente carvão. Por outro lado, existe uma reação, talvez um moderado otimismo, hoje ainda residual, é que mesmo dentro do partido do Trump, o republicano, eles perceberam que é um caminho sem volta. Então, eles querem taxar a emissão do carbono, 40 toneladas por... E aí usar esse dinheiro para dar um bônus para as famílias pobres, porque o preço da energia vai subir, para compensar, e também para subsidiar o desenvolvimento das energias renováveis. Esse é o próprio partido republicano. E o mais importante, eu acho, que sinaliza o caminho futuro, por isso, eventualmente, os Estados Unidos vão ficar isolados, é o presidente da Shell, a gigante petrolífera holandesa e britânica, sinaliza que o fato que a aceitação social do sistema de energia está desaparecendo. Aceitação social. Está havendo um grande movimento de desinvestimento em termoelétricas a carvão. Já várias perderam a viabilidade, vários distribuidores de energia elétrica em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, já não querem mais comprar, porque o consumidor não quer mais. Então, investir em uma termoelétrica nova a carvão são bilhões de dólares, e a vida útil é 65 anos, 60, 80 anos. Quer dizer, é um investimento
Você vai botar o dinheiro lá e de repente não vai ter retorno. Então está começando a haver um movimento muito grande, e o presidente da Shell já percebeu, é a aceitação pública, principalmente nos países desenvolvidos, destas formas de energia poluentes. Então, provavelmente, essas indústrias vão ter muita dificuldade de sobreviver a longo prazo. E a nossa Petrobras, seria muito bom que ela já prestasse atenção nisso, que ela não é diferente desse cenário. O problema todo, eu mostrei para vocês os limites, e nós estamos muito próximos desse ponto de ruptura. Nós temos que começar a reduzir as emissões muito rapidamente. E a grande preocupação é, se as políticas, se os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, e se as políticas anticlimáticas desse governo sinalizarem um retrocesso, um atraso, mesmo um atraso, se ele não sair, mas atrasar a implementação, os Estados Unidos não cumprir suas metas até 2025, 2030, vai ser uma sinalização para o mundo. Ninguém sabe como o mundo vai reagir. Há muitas pessoas otimistas, eu ainda estou dentro dos otimistas, que acham que a China não vai perder essa oportunidade de ser o país líder tecnológico do mundo. Tecnologias verdes, tecnologias que vão levar ao mundo da sustentabilidade. A Alemanha junto, escandinavos juntos, e o Brasil também tem que fazer alguma coisa. Outros acham que não, que se os Estados Unidos oscilar, vacilar, muitos países vão aproveitar isso como uma desculpa e não vão implementar os seus compromissos do Acordo de Paris. É muito difícil julgar o que vai acontecer, é muito difícil prever evolução de sistemas sociais que tem muito baixa previsibilidade. Mas se o Trump, eu espero que ele não seja responsável por passar algum desses limites sem volta, né? Então, nós estamos numa situação tão crítica de ter que acelerar a trajetória de mitigação que qualquer retrocesso pode ser, de fato, não quero ser excessivamente pessimista, mas pode ser sem volta. Pode ser sem volta. Mas o mundo é muito maior que o Trump, como eu já falei, nós temos que ter uma política independente, até porque cada vez mais, pelas atrapalhadas que ele faz todos os dias, tem alguns otimistas que acham que ele vai ser impedido, impeached, não sei, mas o Brasil precisa, eu quero só falar do Brasil, primeira coisa que nós não devemos fazer, mas a gente começa a ver na mídia brasileira alguns imitadores do Trump, né? Nós já vimos nos últimos meses 2 protagonistas de reality shows ou programas de televisão de alta audiência, quase que se lançando para candidato. Eles dizem, não sou candidato, mas de fato estão querendo se lançar para candidato. Então, quer dizer, esse modelo de pegar uma pessoa que é do business, da media business, e achar que uma pessoa dessa tem condição de dirigir um país, o Ronald Reagan foi um desastre para os Estados Unidos. Então, eu sei que nós estamos num momento de grande transformação, o menor confiabilidade aqui no Brasil, classe política, nós já tivemos essa história, mas isso não nos autoriza a seguir o modelo do Trump, né? Vamos torcer que nós utilizemos a eleição de 2018 para melhorar esse país, mas com certos cuidados, né? Colocar na presidência de um país uma pessoa de mídia cuja cabeça está muito voltada para aquele universo muito pequeno das relações comerciais de negócios, eu acho que é um risco. Os Estados Unidos certamente vai pagar um preço muito alto e não queremos, eu espero que não queremos isso para o Brasil. Então, o que nós queremos para o Brasil? O Brasil tem um enorme potencial. O Brasil, como eu falei, tem os seus compromissos dos mais desenvolvidos, dos mais ambiciosos do mundo, temos que implementá-los, né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil que há politicamente um certo movimento em direção a conservadorismo e felizmente ainda aqui no Brasil ninguém fala em não cumprir os compromissos, mas há sinais que nos preocupam também com que velocidade nós vamos cumprir os compromissos. Por quê? Porque as nossas emissões não vêm principalmente da energia, elas vêm do desmatamento e da agricultura. 70% das nossas emissões, na China, 80% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis. No Brasil, 70% vem da agricultura, pecuária principalmente, os bois emitem muito metano, e desmatamento. E 25% vem de queima de combustíveis fósseis.
Então, a nossa matriz é muito diferente. A nossa matriz tem muito a ver com a expansão da fronteira agrícola, a nossa matriz de emissões. Então, mas nós temos oportunidades. Nós temos o maior potencial por quilômetro quadrado de energias renováveis, água, vento e sol. Vento e sol é a principal fonte de energia do segunda metade desse século, sem dúvida nenhuma, é solar. Solar direto mesmo. Painéis fotovoltaicos e várias outras formas de aproveitamento da energia solar. Uma agricultura sustentável, a Embrapa tem um plano de tornar a nossa agricultura neutra em carbono, neutra, não emitir nada até 2030. É ciência, é tecnologia, precisa ser implementado. E precisamos zerar o desmatamento, isso é um grande mal do Brasil. Nós temos 2,5 milhões quilômetros quadrados em agricultura e pastagens, e precisamos utilizar bem essa área. Esses são os meus últimos slides. Logicamente, para nós da comunidade científica, acadêmica, educacional, né, eu acho que para muitos de nós, conhecimento é um fim em si próprio, né, que nos motiva, que nos energiza, é a busca do conhecimento. Mas para o planeta como um todo, o conhecimento tem que ser a base da sustentabilidade. Então, o papel fundamental do avanço do conhecimento como um pilar essencial para a sustentabilidade. E minha mensagem final para todos vocês, principalmente os alunos de graduação. A minha geração já não pode fazer muita coisa, não. A dos meus pais era muito otimista e não tinha conhecimento do problema. A minha geração saiu de não conhecer o problema para conhecer o problema e saber dos riscos. Mas a geração de vocês, dos jovens aqui, que são alunos de graduação, principalmente, e pós-graduação, e dos seus filhos, é a que tem que mudar o jogo. Então, a minha mensagem final é que realmente a nossa maior responsabilidade como humanidade é legar um mundo sustentável, igualitário e justo para as futuras gerações. E muitíssimo obrigado pela atenção e pela paciência. Senta aqui, Carlos. Bem, aproveitar a oportunidade do professor Carlos Nobre, vamos fazer uma rodada de 3 perguntas. Aqueles que desejarem fazer uso da palavra, pedir que levantasse a mão para o microfone chegar até vocês, se identifiquem pelo nome e, por favor, dirijam a palavra ao professor Carlos Nobre. Boa noite, professor Carlos. Meu nome é Matheus, sou aluno da graduação de Direito. Eu queria brevemente elogiar o senhor pela sua apresentação, porque ela foi excelente. E, à medida que o senhor falava, eu pensava muito em um cientista que, infelizmente, nós perdemos muito cedo, na minha opinião, foi o Carl Sagan, que ele foi um dos maiores nomes da ciência contemporânea, e ele falava muito sobre a questão do aquecimento global. Eu li recentemente 2 livros dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios e Bilhões, e tem uma questão que ele levanta muito interessante, que é a questão de valorizar a ciência, o estudo científico na preservação do meio ambiente, colocar isso num patamar superlativo e superior em relação aos interesses individuais. Eu percebo que essa luta que os governos do mundo têm travado para preservar o meio ambiente sempre esbarra nos interesses pessoais de bilionários, da indústria petrolífera e outros tantos aí interessados no seu primeiramente. E eu queria saber o que o senhor pensa, o que o senhor acha que pode ser feito no âmbito científico e no âmbito social para que as pessoas se conscientizem da importância de unir forças para lutar pelo meio ambiente em detrimento das suas preferências individuais. Obrigado. Quem mais? Próximo, por favor. Boa noite, boa professor. Noite. Quem é? Pode. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns, foi ótimo. E eu queria pontuar que eu acho muito interessante o Trump como presidente dos Estados Unidos,
porque ele desnuda esse país. O Trump é um Estados Unidos sem máscara, na minha visão. E me permita, já que não estamos na PUC, eu ser o advogado do diabo, posso usar esse termo, né? E eu vou te lançar uma provocação que a gente escuta às vezes com alguns professores, principalmente quando trata de clima. Eu sou aluno de geografia, que eles falam que num hipotético resfriamento do Sol, a gente teria condição de aquecer o planeta. Isso é uma brincadeira, uma anedota sofismática sobre a questão da nossa relevância no aquecimento em si. E eu gostaria do seu comentário. Ok. Boa noite, meu nome é Luana, eu sou aluna do mestrado em Ciência Política aqui da faculdade, da universidade. E a minha pergunta, né, é no sentido, né, pegando duas frases interessantes, né, por que não se enxerga o risco, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas? E essa frase final, o avanço do conhecimento é a base da sustentabilidade. São duas ou três perguntas, né? Esse conhecimento, ele é no sentido de um conhecimento tecnológico? E se for, né, a minha pergunta principal será que não está faltando nessa discussão a dimensão política, no sentido da negociação? Porque, né, o erro, ele é inerente à ciência, só que talvez no campo das atitudes, será que a gente não estaria discutindo critérios científicos, negociando, barganhando? E também, né, junto com essa pergunta, o que precisa ser feito? Será que né, ressuscitar o movimento ambientalista? É a pressão social? O que tem que fazer? Porque isso é uma questão que me angustia e traz outras reflexões do tipo democráticas. Será que é possível? Não seria uma questão de democracia global? Será que a gente não estaria questionando coisas do tipo, o que é cidadania? Será que a noção de cidadania que eu tenho, eu sou cidadã do Brasil, de um Estado nacional, será que, né, as questões ambientais, e principalmente da mudança climática, não põem em xeque essa noção de cidadania global, essa noção, e requerem que sejam trabalhadas essas noções, né, para além do conhecimento técnico, científico? Será que a gente exatamente não chegou nesse estágio de tanta evolução tecnológica e que passamos a ter necessidade de bons negociadores, fortes negociadores? Vamos lá. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou não me estender demais em cada uma, porque cada uma permitiria se conversar muito com vocês. Na primeira pergunta, eu acho que vamos dizer assim, em questões em que é um pouco aquela questão, será que o nosso instinto mais básico é o da preservação da vida? Eu acho que existe filosoficamente e empiricamente também muitos elementos que indicam que nós, em última instância, buscamos a preservação da vida e normalmente a vida nossa e dos que mais de perto estão conosco, a família, a primeira, a segunda, talvez máximo terceira geração. Eu começo a resposta com isso, nesse sentido, porque um pouco, por exemplo, por que questões de saúde avançam mais depressa? Porque elas remetem diretamente à preservação da vida. Mas ainda assim, nós temos muitas pessoas que interpretam hedonisticamente o prazer individual que um comportamento lhes proporciona como mais importante que a preservação da vida. O exemplo mais clássico, por exemplo, o consumo excessivo de uma substância que nos faz mal, como o tabaco ou como o álcool. Então, a sociedade ela tem talvez uma maioria que se preocupa genuinamente com a preservação da vida e que o conhecimento, quando transmitido e apropriado, as pessoas mudam de comportamento para preservar a vida, e uma certa fração de hedonistas, né? Talvez a questão toda é que muito do mundo
da riqueza econômica e do negócio está na mão de hedonistas, né? Então, eles são pessoas que estão se preocupando muito com, não é verdade de modo algum para todos, mas são preocupações que não compartilham com o bem-estar da humanidade como um todo. Então, a gente vê isso muito na maneira que a indústria do tabaco, nos anos 70, nos anos 80, reagiu contra a ciência, e a gente vê muito também como a indústria petrolífera, do carvão, etc., reagiu historicamente. Mas, assim como a indústria do tabaco teve que se render, ela não desistiu, ela teve que se render às evidências científicas. Eu acho que nós estamos num momento que essa indústria ela começa também a sentir que não há mais aceitação pública e diferente do tabaco, que causa uma dependência química, certamente química, talvez psicológica, não há dependência estabelecida. Nós somos dependentes de energia, mas nós não somos dependentes da fonte de energia. Então, a indústria fóssil está muito preocupada, porque há alternativas. Agora, rebatendo isso para o nível individual, sim, a mudança tem que ser comportamental, né? Nós temos que... A mudança, logicamente, alternativas econômicas e tecnológicas, elas são muito importantes. Mas, ainda assim, a velocidade de transformação que nós precisamos é disruptiva. Nós não podemos manter o planeta 2 graus aquecido ou menos se não houver essa transformação disruptiva, como eu mostrei com os números. Então, essa transformação disruptiva tem que se basear muito na mudança de comportamentos. E, às vezes, é um fenômeno que acontece intergeracionalmente, quer dizer, as novas gerações começam a ter valores diferenciados. Em alguns elementos, isso já se verifica. Aqui no Brasil, menos. Mas, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, um número menor de jovens tira a carteira de motorista do que 10 anos atrás ou 20 anos atrás. E estão perdendo a fixação hedonística do carro individual. Ainda no Brasil, isso é um fator muito forte aqui. Mas, então, essas grandes mudanças de comportamento que sinalizariam trajetórias de menor risco, elas partem, sim, de mudanças de comportamento. Não é fácil, mas elas têm que passar por mudanças de comportamento. A segunda questão, que é sempre, não há nenhuma conferência ou palestra que eu ministre, que alguém, normalmente de geografia ou geologia, não me faça essa pergunta. É interessante, sem dúvida, a provocação do resfriamento global. Não existe nenhuma incompatibilidade entre o entendimento das flutuações naturais do sistema climático, que sempre ocorreram em todas as escalas de tempo, e eu não tive tempo de elaborar mais, de explicá-las, e o fato de que, na medida que você aumenta a concentração dos gases de efeito estufa, na velocidade que nós estamos aumentando, quer dizer, o planeta teve uma concentração estável do gás carbônico por muitos milhares de anos, era 180 partes por milhão na última glaciação, 22 mil anos atrás, e subiu muito lentamente até 285 partes, e agora já está em 410 partes. É a velocidade. Quer dizer, nós estamos botando o pé no acelerador por um fator de 50. E, fisicamente, não existe nenhuma possibilidade de você injetar uma quantidade tão grande de gás carbônico que o planeta não vê há milhões de anos e esperar resfriamento. Só se houvesse uma razão externa, o Sol ficar muito mais fraco. Mas a física solar que se conhece, não há nenhuma projeção de que o Sol possa ficar, por exemplo, 3%, 4% mais fraco nas próximas décadas ou nos próximos séculos. Então, quer dizer, contar que nós vamos ter um fator externo, quase como um Deus que vai vir nos salvar, com uma compensação, com o Sol ficando um pouco mais fraco, eu acho que não podemos contar com isso. Então, não há nenhuma dúvida que nessa escala que nós estamos trabalhando, que é décadas a séculos, a 2 mil anos, essa quantidade de gases de efeito estufa vai levar a um superaquecimento com essas inúmeras consequências que eu tenho mostrar.
E outra coisa também é importante, a ciência tem avançado muito e há inúmeras evidências que se a concentração de gás carbônico passar de 450 partes por milhão, nós não mais teremos os ciclos de glaciação. Esses ciclos que têm ciclos de 40 mil anos, de 100 mil anos, esse último interglacial foi 100 mil anos, 120 mil anos atrás. Esses têm muito a ver com aquele pouquinho de gelo que tem lá no Oceano Ártico, que é o começo, a semente de toda a glaciação é aquele gelo, que vai crescendo, crescendo, e depois ele domina o hemisfério norte, e depois, numa outra fase do ciclo glacial, ele diminui. Quando o planeta tinha acima de 450 partes por milhão, muito tempo atrás, não tinha ciclos glaciais. Tinha gelo, mas não tinha os ciclos glaciais. Então, nós estamos realmente... não é incompatível com o esfriamento, se houver uma razão externa, mas esses ciclos do Sol, eles são muito lentos, eles são ciclos de dezenas a centenas de milhares de anos ou milhões de anos. O Sol só esfria mesmo e vira uma estrela anã em mais ou menos 5 bilhões de anos, na vida de uma estrela. Então, não devíamos contar com isso. E a última questão é uma questão complexa, mas, em primeiro lugar, deixa eu esclarecer uma questão. Conhecimento, como eu coloquei aqui, não é conhecimento tecnológico. Conhecimento tecnológico é uma vertente importante, não pode-se desprezar esta vertente, tanto é que, se hoje nós podemos ter opções de prescindir do combustível fóssil, é porque nós temos enorme avanço tecnológico no aproveitamento da energia solar, do vento, e mais para frente das marés, dos oceanos e várias outras formas limpas. Então, a tecnologia ela é muito importante, sim, mas, logicamente, grandes transformações sociais, como essas de comportamento, elas não vêm só da tecnologia, ou vêm pouco da tecnologia. Elas são muito mais dependentes em função do conhecimento de risco, o ser humano toma uma atitude de uma mudança de comportamento. Então, nesse sentido, toda forma de conhecimento é importante, como sistemas sociais evoluem, como redes de conhecimento se propagam, e hoje se fala demais, obviamente, na importância das mídias sociais, como os conhecimentos tradicionais podem assumir um papel maior. Por exemplo, até hoje a gente não entende direito, a gente empiricamente observa, mas as populações indígenas, não só da Amazônia ou do Brasil, de várias partes do mundo, elas convivem melhor com o seu ambiente. Eles, por exemplo, na Amazônia não destroem as florestas, é um valor cultural, e eles convivem bem. Não, podemos chamá-los de primitivos? Eu acho que não. Nós precisamos entender mais como as formas de conhecimento tradicional, como eles desenvolveram esse aparato. Isso é conhecimento importante, e nós devíamos entender melhor como que uma sociedade, através do seu conhecimento, dos seus valores, conseguem ter mais sustentabilidade. Então, nós precisamos mesclar toda a forma de conhecimento, e conhecimento de ciências sociais é essencial. As transformações comportamentais, elas emergem muito do entendimento de como os sistemas sociais funcionam, e hoje, cada vez mais, com essas novidades que não existiam, certamente, no passado, que são as mídias sociais, a interconectividade, a rede de computadores, a informação instantânea. Tudo isso é novo e não é tecnológico. Como o conhecimento se dissemina e como isso pode influenciar a mudança de comportamento é uma área de ciência social que precisa de muita ênfase, e realmente nós só vamos atingir sustentabilidade com essa imersão o acoplamento muito forte em conhecimento de ciências sociais com conhecimento de sistemas naturais. Hoje eu mostrei muito de sistemas naturais, com tecnologias vindo para buscar soluções. Ok, vamos fazer mais uma rodada para nós encerrarmos. Boa noite, meu nome é Rodrigo, eu sou mestrando nas Relações Internacionais na PUC Minas. A minha pergunta é a seguinte, sobre os Estados Unidos. O senhor expôs muito bem a questão doméstica dos Estados Unidos, que constrange a sua maior participação no regime internacional, mostrando o poder executivo, né, nesse momento. E há também a questão do legislativo, que constrange muito a ação do presidente na assinatura de tratados internacionais. Gostaria que você falasse, a minha pergunta é sobre o cenário internacional
quais seriam as razões no cenário internacional para a menor participação dos Estados Unidos? Seria uma questão de responsabilidades diferentes para países em desenvolvimento e países desenvolvidos? Uma questão que já está sendo sanada com o Acordo de Paris ou minimizada? Eu gostaria de ouvir sobre essa parte do relacionamento internacional, da comunidade internacional com os Estados Unidos. Próximo. Boa noite. Meu nome é Henrique, eu sou consultor da Câmara dos Vereadores. Eu gostaria de saber, professor, sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo que foi instituído no Protocolo de Quioto. Um dos mecanismos é o mercado de carbono. Gostaria que o senhor falasse um pouco da efetividade desse mercado de carbono. Seria um país que polui menos, né, ele alcança a sua meta de emissão, ou polui menos do que a meta, ele teria o direito de vender crédito de carbono para um outro país que não alcançou a sua meta. Então, a minha pergunta é sobre o mercado de carbono. Perfeito. Boa noite, me chamo Deise e sou aluna do doutorado em Ecologia. E a minha pergunta é a respeito de políticas públicas para a redução das emissões. A gente sabe que, normalmente, uma ação de conservação ela só se torna efetiva se ela tiver um embasamento legal ou se ela for obrigada por força de lei. São raríssimas as ações concretas que nós temos que não tenham sido, eu falo em termos de Brasil, né, que não tenham sido obrigadas por uma legislação. Então, eu gostaria de saber se o senhor enxerga como viável uma legislação específica, um plano nacional de políticas públicas voltadas para a redução das emissões e aumento dos projetos sustentáveis, principalmente da agricultura, que eu acredito que seja o maior gargalo do Brasil com relação a essas emissões. Vamos lá. A primeira pergunta, os Estados Unidos, politicamente falando, comparado com a Europa ocidental, se a gente colocar alguns eixos assim mais tradicionais, talvez não muito mais válidos, ou cada vez menos válidos, mas de políticas mais de esquerda ou mais de direita, pró-mercado, individualismo versus justiça social, distribuição. Eu estou simplificando demais uma coisa complexa, só para poder responder a primeira pergunta. Então, nos Estados Unidos, sempre é um país que a classe política é mais conservadora, mesmo o chamado Partido Democrata. O Partido Democrata, um ponto de vista mais estrito de políticas à esquerda, eles são mais à direita. Nos Estados Unidos praticamente não existe o que tradicionalmente se chamaria esquerda, talvez uma centro-esquerda muito moderada, que lá se chama liberal. Então, é lógico que a eleição do Trump ele reflete um pouco que, ao longo do tempo, um segmento muito grande populacional do meio dos Estados Unidos, do centro dos Estados Unidos, que sempre foi mais conservador, ele foi tendo muito mais projeção política, foi dominando o voto daqueles estados e foi responsável pela vitória do Trump, mesmo a candidata Hillary Clinton tendo 4 milhões de votos a mais no voto, mesmo na contagem de voto, mas o sistema americano é da representação por estado e não pelo total de votos. Então, isso é uma observação minha, empírica, e portanto, é sempre muito difícil passar a legislação que contrarie interesses estabelecidos, econômicos, como, por exemplo, da indústria de carvão, indústria de petróleo, que são representados pelos deputados e senadores no Congresso americano. Então, o presidente Obama ele foi muito inteligente
porque ele fez os acordos que permitiram os Estados Unidos assinar o Acordo de Paris de uma forma que não foi necessário a ratificação do Congresso americano. O Congresso americano não quis ratificar Kyoto, e seria difícil ratificar Kyoto lá atrás, em 2001, quando o presidente Bush entrou, e ele retirou os Estados Unidos, mas era uma coisa muito pequenininha. Kyoto, perto de hoje, é nada. Então, quer dizer, portanto, para evitar o Acordo de Paris ter que passar por ratificação do Congresso americano, foi criada uma engenharia jurídica que eu não sou. Você talvez estude isso na sua área de relações internacionais. Eu confesso para você que eu até hoje não consegui entender os meandros jurídicos de como se conseguiu exatamente evitar que a ratificação fosse feita pelo Congresso. Mas os Estados Unidos assinou com força de lei. Então, esse é o caso atual. E esse caso, inclusive, impede o presidente Trump de retirar amanhã. Você entende? Porque ele não precisa aprovação ou desaprovação do Congresso. Então, foi construído um arcabouço jurídico de relações internacionais bastante complexo que suportou, que apoiou essa posição dos Estados Unidos. De modo geral, o Congresso americano ele apoia políticas muito voltadas para um interesse, eu diria, até um pouco egoístico, né, dos Estados Unidos, e é uma coisa muito presente na sociedade americana, até mesmo nos estratos que nós chamaríamos liberais, a centro-esquerda, esse conceito que não se discute de segurança nacional. Quer dizer, eu vivi nos Estados Unidos muitos anos, eu fiz doutorado, depois eu voltei, fiquei lá mais um ano fazendo pesquisa, e eu nunca consegui entender essa coisa que parece vital para os Estados Unidos. Por que eles... Quando eles falam a palavra segurança nacional, está auto-justificado, não precisa mais explicação nenhuma. E por que eles acham que a segurança nacional, o mundo responde às necessidades de segurança nacional? Isso é tão forte, eu vou dar um exemplo para vocês. O Pentágono, 7 anos atrás, escreveu um relatório e depois republicou com muito mais detalhes, o ano retrasado. Os militares estão extremamente preocupados com as mudanças climáticas. Uma série de consequências. Tem consequências logísticas, as bases da Marinha vão ter que tudo adaptar os portos e tudo. Tem um monte de coisa, bilhões, trilhões de dólares, eles estão preocupados. Mas a maior preocupação é com os refugiados ambientais que vão tentar invadir os Estados Unidos pela fronteira do México. E outras. E isso virou um estudo publicado de conhecimento geral. Então, aí na hora que tocou na tecla da segurança nacional, porque a segurança nacional é não deixar a invasão dos refugiados ambientais, e eles estimam esses refugiados ambientais em muitas dezenas de milhões tentando entrar nos Estados Unidos. Aí, tocou nesse ponto, pronto, pacificou. Todos os militares falaram, não, esse assunto é muito sério, nós temos que fazer alguma coisa para não acontecer. Então, a palavra segurança nacional ela é muito unificadora, mas ela é uma coisa muito voltada para os Estados Unidos, interna e muito vagamente definida. Muito vagamente definida. Então, esses seriam meus comentários na primeira questão. O mercado de carbono, né? O mercado de carbono, conceitualmente, é uma coisa bem pensada. Eu não sou economista, mas aparentemente você precifica o carbono, e você precifica as externalidades do carbono através da mudança climática, quanto custa para você mudar a matriz energética, e você precifica tudo aquilo e você estabelece uma taxa, um mercado para trocar emissões. Isso tudo é muito bonito teoricamente. Na prática não tem funcionado. Quer dizer, o mercado voluntário de carbono, se estimava que a tonelada do carbono estaria hoje na faixa entre 10 e 15 dólares, mercado voluntário. Ele não passou de 3, 2 dólares, 3, chegou no pico a menos de 5. Então, esse mercado, ele ainda não mostrou a que veio. Então, eu acho que, em princípio, muitos
os que defendem, os que realmente estudam, acham que com o compromisso que os países desenvolvidos colocaram perante Paris, esse mercado vai se desenvolver. Mas ele só é viável como uma grande fonte de receitas para essa transformação da matriz energética, da agricultura, se o preço passar de 30, chegar a 40. E muitas projeções são que o preço em 2030 vai estar nessa faixa, 30, 35, mas são projeções, do mesmo jeito que 10 anos atrás, o preço hoje estaria entre 10 e 15, e o preço está 3 ou 4. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado como uma coisa, como é isso, o preço do petróleo chegou a 120, hoje está 40, quer dizer, é uma commodity no mercado que não se sabe para que lado que ele vai. Eu ainda prefiro, eu acho que é viável e certamente ele vai existir, mas não se pode colocar todas as fichas no mercado de carbono e no chamado pagamento por serviços ambientais que o mercado de carbono propiciaria. A gente não pode depender no Brasil do nosso desenvolvimento de vender a proteção da floresta amazônica somente. Podemos até usar isso como num elenco de muitas opções, essa é uma opção. Não supervalorizar, e muita gente pensa que essa é a única opção do Brasil. Eu acho que não. Nós diminuímos o desmatamento da Amazônia, infelizmente voltou a subir nos últimos 2 anos, sem mercado de carbono, sem mercado de carbono. Então, as decisões nossas têm que ser baseadas muito no onde nós queremos chegar lá na frente e não ficar dependendo só de uma coisa, e principalmente de uma coisa que teria que vir de fora, que nos coloca sempre numa posição dos pequenininhos, dos coitadinhos, dos subdesenvolvidos. Eu prefiro uma posição mais autônoma, mais soberana, nós desenvolvemos a tecnologia, nós implementarmos as tecnologias do nosso caminho de sustentabilidade. E a última questão, uma questão complexa. É uma questão complexa, porque no Brasil eu acho que a gente está muito acostumado, eu chamaria mal acostumado, de sempre esperar que as políticas públicas regularizem, determinem, normatizem e façam acontecer. Políticas públicas, marcos legais são muito importantes. Você vai nos países mais democráticos e mais desenvolvidos, em todos os indicadores do mundo, que são os países escandinavos, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, e eles têm marcos legais belíssimos, tudo é muito bem estabelecido em marcos legais, políticas públicas, tal. Só que é implementado. Então, uma coisa é um marco legal, que é a condição necessária, mas no Brasil é muito longe de ser suficiente. Então, nós temos as metas brasileiras, chamadas nessa sigla NDCs, são fantásticas, foi um grande momento diplomático que o Brasil conseguiu, adquiriu credibilidade internacional em 2015, quando foram depositadas. Implementá-las é muito difícil. Né? Implementá-las é muito difícil. Por exemplo, a Embrapa já tem todo um plano, uma trajetória de uma agricultura neutra em carbono em 2030. Tecnologia existe, tecnologia está em desenvolvimento. Por exemplo, tornar os quase 2 milhões de quilômetros quadrados de pastagem em sumidor de carbono. Você maneja o pasto, você faz o carbono ficar dentro do solo, a cada ano mais carbono, tira esse carbono da atmosfera. Todas essas tecnologias são conhecidas. Implementar na escala de um país, onde a classe política sempre foi conservadora, na sua maioria, e o setor empresarial também é conservador, é um desafio. Porque você tem que achar mecanismos que convençam o agricultor que ele está sendo beneficiado. E não é, normalmente, ele é beneficiado quando a produtividade aumenta. Então, o maior desafio é convencer que todas essas técnicas agrícolas, elas são o que se chama em inglês win-win, vencer, vencer. Você implementa, você melhora a qualidade ambiental na sua propriedade, você melhora a qualidade ambiental do planeta e você aumenta a produtividade. A Embrapa também trabalha muito nessa dimensão, mas aí você precisa vencer, é comportamental, não é tecnológico, é a inércia comportamental do agricultor brasileiro, que é conservador. E também o nível educacional. Todas essas técnicas exigem um conhecimento agronômico mais apurado. Ser pecuarista no Brasil não existe nada, não existe absolutamente nada. Então, essa questão me parece, realmente, o Brasil tem um marco legal, você falou, o Brasil já tem um marco legal. Ele tem o decreto do presidente Lula de 2010, que tem toda a sinalização até 2020, quanto que a gente tem que reduzir de desmatamento, a Amazônia é 3.800 km², o ano passado 8.000 km², nós estamos muito longe dessa meta, redução de 40%
do desmatamento do cerrado, a redução da agricultura de tantos por cento, da energia de tantos por cento. Quer dizer, a meta do decreto do presidente Lula é aumento das emissões de energia, não é redução. Mas, no agregado, o Brasil estaria nesse ponto em 2020. As metas para 2025 e 2030, agora do Acordo de Paris, elas são genéricas ainda. Isso está sendo debatido agora no governo brasileiro. Então, exatamente esses 43% de redução em 2030 em relação a 2005, onde é energia, é agricultura, é redução do desmatamento, isso não foi totalmente definido. Mas vai ser provavelmente no ano de 2017 até meio de 2018, pelos compromissos que o Brasil assumiu. Agora, implementar isso é uma outra realidade. Então, esse talvez seja o grande desafio, e vai muito além de ter o marco, a política pública, e ter a disponibilidade. Coisas da redução do desmatamento, para dar um belíssimo exemplo, havia um marco legal muito bem feito, foi feito a partir de 2004, 2005, com uma série de ações para reduzir o desmatamento, mas ele foi muito baseado em comando e controle, em fiscalização, em desbaratamento das quadrilhas de desmatadores, quadrilhas de ladrões de madeira, tudo que tinha de ilegal, e ele realmente funcionou, mas parece que saturou esse comando e controle. E nós temos que buscar outras maneiras. Eu não tive tempo de falar para vocês, mas eu estou muito envolvido agora e estou dedicando 50% do meu tempo para promover uma nova maneira de desenvolver as florestas tropicais do planeta, especialmente a amazônica, não baseado em gado, não baseado em soja e nem em grãos, baseado nos recursos biológicos, na biodiversidade, como que você extrai valor. Você precisa muito conhecimento e precisa muita tecnologia. Como que você extrai valor das espécies da biodiversidade? Como que você aprende, por exemplo, como que as espécies interagem e depois você pega esse conhecimento e aplica em alguma coisa. Por exemplo, só para dar um mínimo exemplo e eu termino, isso não é no Brasil, infelizmente, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, observando como que as formigas, como que elas andam nos formigueiros e em dezenas de milhares, e elas nunca se chocam. Qual o sistema de comunicação das formigas? Então é um sistema de comunicação química, com os feromônios. E entendendo como é o sinal químico, e também tem as formigas, tem os soldados, tem as cortadeiras, tem toda a classe de trabalhadores, como cada um tem um fenômeno e uma se machuca, eles vão e recuperam aquela formiga. É uma coisa extremamente complexa, a vida social desses insetos. Mas aprendendo isso, eles estão transformando isso em algoritmos de veículos autônomos. Quando daqui a 50 anos ou 100 nós não dirigiremos mais, todos os veículos serão autônomos. E como que evita choque, acidente? Eles estão transferindo esse conhecimento para os algoritmos dos veículos autônomos. Isso chama biomimetismo, quem é biólogo aqui conhece bem. Então, o grande potencial da Amazônia é na biodiversidade, é no biomimetismo, e alguns estudos já foram feitos que o potencial é 10 ou 100 vezes maior que a economia do gado e a economia da soja. Esses são novos paradigmas disruptivos que eu acho que a academia, as universidades têm que se envolver desde o seu início. Realmente nós precisamos ter algumas estratégias disruptivas para, independente do marco legal, nós precisamos realmente encontrar soluções que não foram pensadas antes. Bom, eu queria solicitar a compreensão de todos que permanecem conosco até esse horário, mas considerando já o avançado da hora, aqueles que ainda desejarem fazer alguma pergunta, nós vamos disponibilizar o e-mail do professor Carlos Nobre, tenho certeza que ele terá satisfação em poder responder a qualquer um de vocês, mas vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas sobretudo do nosso convidado, e solicitar mais uma vez que nós agradeçamos da maneira usual ao professor Carlos Nobre. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.